Mateus, capítulo 5. Hoje nós vamos continuar a nossa série de estudos sobre o Sermão do Monte e nós vamos finalizar a primeira parte desse Sermão do Monte, conhecido como as Bem-aventuranças. Nós vamos focar então a nossa atenção nos versos 10 a 12. Mas vamos fazer a leitura de todo o capítulo, começando no versículo 1. Diz assim a palavra do nosso Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 12. A palavra de Deus diz assim: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E nós já estudamos cada uma dessas bem-aventuranças nas mensagens anteriores. Hoje nós vamos começar a partir do verso 10, que diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vamos nos dirigir a Deus mais uma vez em oração, pedindo a Ele iluminação e direção para o nosso estudo. Oremos. Nosso Pai Celestial, eu peço ao Senhor nesse momento que o Senhor me capacite a pregar a Tua palavra. Me ajude a explicá-la com clareza e com simplicidade. Eu rogo ao Senhor, ó Deus, que o Teu Santo Espírito esteja atuando nos corações de cada um presentes aqui. Que nós possamos estar atentos e que o Teu Santo Espírito possa nos transformar. Porque é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. A frase que resume todo o estudo que nós vamos fazer nessa noite e diz o seguinte: essa daqui é a frase que basicamente você precisa sair daqui se lembrando. É a seguinte: nossa certeza de salvação não vem apenas de uma decisão no passado, mas também de uma vida justa que vivemos, mesmo que isso nos traga sofrimento. Ok? Vamos ler todos juntos? Nossa certeza de salvação não vem apenas de uma decisão do passado, mas também da vida justa que vivemos, mesmo que isso traga sofrimento. A última bem-aventurança que nós vamos ver aqui hoje, ela parece ir na contramão daquilo que o mundo considera felicidade. Convenhamos, o mundo associa felicidade à pobreza? A primeira bem-aventurança diz o quê? Bem-aventurados os pobres. O mundo vincula felicidade a choro? Uma das outras bem-aventuranças que estudamos falava que eram bem-aventurados os que choram. O mundo, as pessoas aí fora, consideram mansidão como uma característica de uma pessoa feliz? Muitas vezes não. Justiça? Tão pouco. Misericórdia? Passa longe. Será que as pessoas aí fora consideram que ser puro de coração faz alguém uma pessoa mais do que feliz? Dificilmente. Será que as pessoas associam a felicidade a ser um pacificador? Sendo dificilmente as pessoas associam felicidade a cada uma dessas características que nós estudamos nas bem-aventuranças até aqui. Você acha que seria diferente na última bem-aventurança? A última bem-aventurança relaciona felicidade com perseguição. Faz sentido para você isso? Ser feliz, ou, como você já sabe, ser bem-aventurado significa ser mais do que feliz. À luz aqui do Sermão do Monte, é apresentado como sendo fruto de alguém que é perseguido.
A pessoa que Jesus descreve como um cidadão do reino, a pessoa que Jesus descreve como sendo mais do que abençoada, é uma pessoa que sofre, e sofre perseguição. Ele diz aqui, irmãos, que felicidade não está presente na autossuficiência. O que Jesus está ensinando aqui no Sermão do Monte é que a felicidade encontra-se em reconhecer a nossa necessidade de Deus. O que Jesus está ensinando para nós aqui no Sermão do Monte é que a verdadeira felicidade repousa em reconhecermos a nossa incapacidade de fazermos a nós mesmos felizes. A verdadeira felicidade não vem da autoconfiança. Pelo contrário, a verdadeira felicidade vem de um auto-reconhecimento da nossa própria pecaminosidade e de um reconhecimento de que precisamos de Deus. Você necessita de Deus. Enquanto você não reconhecer que você precisa de Deus na sua vida, você vai ficar correndo feito um hamster na rodinha, atrás da felicidade, e a felicidade nunca vai chegar. Porque Jesus está colocando aqui que a felicidade verdadeira é encontrada em lugares que você não tem buscado. A verdadeira felicidade apresentada no Sermão do Monte é uma atitude contrária à autossuficiência que é apresentada nesse mundo. Para sermos verdadeiramente felizes, à luz do Sermão do Monte, você precisa ser manso, misericordioso, puro de coração, desejar a justiça, buscar a paz. Tudo isso foi ensinado na sua mensagem introdutória. E sabe o que vai acontecer quando você viver desse jeito? Isso vai causar sérios problemas. Quando você decidir que você vai viver de acordo como um cidadão do reino precisa viver, você vai sentir as dificuldades que isso traz na sua pele. E a mensagem de Jesus é de que aqueles que vivem dessa maneira, fiéis aos princípios das bem-aventuranças, inevitavelmente eles enfrentarão a perseguição que é descrita na última bem-aventurança. A busca pela retidão e a obediência a Deus, muitas vezes, vai gerar dificuldades com o mundo. O mundo não tem prazer na justiça. O mundo não tem prazer na mansidão, na misericórdia, na pureza. Por causa disso, ele reage, ele contra-ataca e ele busca como alvo destruir aqueles que pertencem ao reino de Deus. Por isso que a oitava bem-aventurança que nós temos diante de nós aqui nessa noite é uma extensão da sétima bem-aventurança. E ela enfatiza ainda mais o aspecto da perseguição. Jesus, ele vai repetir o tema aqui, bem-aventurados, para enfatizar a generosa bênção de Deus sobre aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Isso nos mostra que as pessoas do reino, os cidadãos do reino, mesmo enfrentando dificuldades neste mundo, eles ainda podem se regozijar e ser mais do que felizes, porque são abençoados por Deus, amém? Independente da dificuldade que enfrentam. Então, para nós entendermos melhor esse texto que temos diante de nós, nós vamos considerar 3 aspectos fundamentais nessa bem-aventurança. 3 aspectos fundamentais que eu quero destacar nessa bem-aventurança. Em primeiro lugar, eu quero destacar para vocês o aspecto da perseguição. A última bem-aventurança destaca a perseguição, o que pode parecer um pouco contraditório à busca da felicidade. No entanto, Jesus ensina que aqueles que seguem os seus ensinamentos sempre enfrentarão oposições. Eu quero que você se lembre disso. Porque se você estiver no seu trabalho e lá não há oposição, é porque provavelmente o seu cristianismo tem sido questionável.
Se você está na faculdade e lá nunca houve qualquer oposição a você como um cristão, talvez, eu não estou dizendo que é, mas pense, talvez você tenha se deixado comprometer e talvez nem esteja percebendo que isso está acontecendo. Porque aonde quer que os cidadãos do reino defendam a humildade, a pureza, a santidade, a mansidão, o mundo se levantará para persegui-lo. Sempre aconteceu na história da humanidade, sempre foi assim na história do cristianismo, não seria diferente nos nossos dias. Quem vive de acordo com as bem-aventuranças anteriores, quem vive de acordo com tudo aquilo que nós estudamos nas mensagens anteriores, inevitavelmente enfrentarão essa oitava bem-aventurança. A perseguição é uma evidência de que nós pertencemos ao reino de Deus. Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo 3,12. Vai aparecer aí na tela. 2 Timóteo 3,12 diz assim: na verdade, Paulo dizendo, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus terão uma vida mansa e tranquila. É isso que ele está dizendo? Sim ou não? O que ele está dizendo? Que todos aqueles que querem viver piedosamente, perceba essa palavra que define a maneira de viver. Viver de forma piedosa. E essa é uma das mais belas palavras que as Escrituras nos apresentam sobre como um indivíduo cristão deve viver nessa vida. Você deve ter uma vida caracterizada pela piedade. E quando você vive dessa forma, o texto nos diz que você será o quê? Perseguido. É uma certeza, não é uma hipótese, é uma certeza. Isso foi, como eu disse, uma verdade no passado. Os cristãos no passado foram perseguidos terrivelmente. A história nos mostra essa realidade. Assim como no primeiro culto que foi colocado nessa terra, onde Deus pede para que dois irmãos levem uma oferta de adoração. Quando um fez aquilo que era piedoso diante de Deus, o outro quis adorar a Deus do seu próprio jeito. Qual foi o resultado desse encontro? Caim e Abel. Morte. Perseguição. A perseguição está presente. Seguir a Cristo muitas vezes significa enfrentar hostilidade e oposição. E eu já vou avisar para você. Aqueles que vivem para Cristo são cidadãos de um reino oposto ao reino que reina neste mundo hoje. Esse mundo inteiro jaz no maligno. O mundo reage à justiça de Deus, assim como reagiu à justiça de Cristo. A semelhança de Cristo em nós trará reações semelhantes àquelas reações que as pessoas tiveram quando Jesus viveu aqui nessa terra. Como as pessoas tratavam Jesus enquanto ele viveu aqui? Como ele morreu no final das contas? A perseguição não deve nos surpreender, ao contrário. Nessa noite eu quero te preparar para ela. Nessa noite eu quero que você esteja consciente de que o custo de seguir a Cristo pode ser alto. Desde os primeiros dias da igreja, muitos cristãos sofreram por causa da sua fé. Seguir a Cristo, muitas vezes na história do cristianismo, era literalmente assinar uma sentença de morte. Se você voltar na história, você vai ver quantos mártires morreram por apedrejamento. Outros crentes foram cobertos de cera e foram usados como tochas humanas para iluminar os jardins de Nero. Alguns cristãos tiveram peles de animais costuradas nos seus corpos e eles foram entregues
a cães de caças ferozes para que os estraçalhassem. A história do cristianismo é regada por sangue, porque muitas vezes seguir a Cristo significava torturas e sofrimentos cruéis. Certa vez, foi feita uma pergunta a um sábio pastor. Perguntaram a ele o seguinte: será que a igreja seria mais santa se ela fosse perseguida? Esse pastor sábio, como eu disse, prontamente respondeu: não. Se a igreja fosse mais santa, ela seria mais perseguida. A ordem é ao contrário. Quanto menos somos perseguidos, é porque mais estamos abandonando a santidade. A perseguição, ela sempre estará presente quando a piedade estiver presente. E a perseguição, ela pode vir de muitas maneiras diferentes. A perseguição, ela pode vir em graus diferentes. Mas ela sempre estará presente na vida daqueles que seguem a Jesus. Talvez aqui para nós, ser perseguido por causa da justiça não signifique que você possa ser decapitado. Em alguns países no mundo, ainda hoje, significa, tá? Ter uma Bíblia que talvez você não valorize, que talvez você não passe tempo durante a semana, que talvez você esqueça e deixe até aqui no banco durante a semana toda, para já não deixar em casa, você já deixa aqui, né? Ter uma Bíblia era talvez e provavelmente o sonho de muitos cristãos espalhados pelo mundo, e você muitas vezes negligencia esse privilégio que temos. Ser cristão aqui no nosso país pode não significar sermos perseguidos ao risco de perdermos a nossa própria vida. Mas sem dúvida, a perseguição pode e estará presente. A perseguição não é um sinal de fracasso. Pelo contrário, é sinal de sucesso. Quando você for perseguido, é sinal de autenticidade. Jesus aqui advertiu que ser elogiado pelo mundo não é algo bom. O custo de ser fiel a Cristo é um testemunho que muitas vezes será incômodo para o mundo. E eu pergunto, será que ele vai ficar confortável com a sua presença? Aqueles que amam as trevas, eles ficarão confortáveis ao serem expostos à luz? Sim ou não? Sem dúvida que não. O custo de ser fiel a Cristo é um testemunho da genuinidade da nossa fé. Embora possa parecer difícil, enfrentar a perseguição por causa de Cristo é uma marca da salvação. É um sinal de que nós somos cidadãos do reino de Deus. E a perseguição, ela pode se manifestar de maneiras diferentes. Desde resistência até rejeição e tratamento injusto. Seguir a Cristo requer então coragem. Seguir a Cristo requer então compromisso. E a 8ª bem-aventurança nos lembra que, embora a perseguição seja uma parte inevitável da vida cristã, nós podemos ter a certeza que o Senhor estará conosco em cada passo dela. Nós devemos estar então dispostos a pagar o preço por seguir a Cristo, confiando que Ele está conosco em todas as circunstâncias. E aqui no texto, Jesus fala para nós, Ele nos apresenta aqui 3 tipos de perseguições que nós devemos suportar por amor a Cristo. Em primeiro lugar, perseguições físicas. Olha o que ele diz no verso 10. Bem-aventurados os perseguidos. E essa palavra perseguido aqui vai aparecer de novo no versículo 11, vai aparecer também no versículo 12. E a palavra grega usada aqui significa perseguir alguém para causar dificuldade. É perseguir alguém com hostilidade. Todas as outras bem-aventuranças se referem a atitudes internas e características espirituais. Agora, a 8ª bem-aventurança, ela lida com coisas que acontecem fora, externas aos crentes. Aqueles que possuem as qualidades mencionadas nas bem-aventuranças anteriores
também terão a disposição de enfrentar perseguições por causa da fé. Eles demonstrarão coragem. Aqueles que são cidadãos do reino, que vivem as outras 7 bem-aventuranças, eles estarão dispostos a suportar qualquer coisa, inclusive a perseguição física, como resultado de uma vida piedosa. Essa bem-aventurança fala para nós sobre manter uma atitude constante, aceitar qualquer dificuldade que venha por causa da nossa fidelidade a Cristo. E aqui é onde muitas vezes muitos cristãos falham em obedecer. Porque muitas vezes o nosso testemunho é colocado em xeque. Muitas vezes nós somos levados a nos posicionarmos sobre determinados assuntos. E às vezes nos omitimos. Por quê? Por medo do que, como as pessoas vão reagir diante disso. Eu sempre digo, se você acha que o cristão não vive perseguição no nosso país, é só você falar o que a Bíblia diz a respeito do casamento. Apresenta. Fala o que a Bíblia diz a respeito do aborto. Fala o que a Bíblia diz a respeito do homossexualismo. Você acha que o nosso mundo está pronto para ouvir isso? Você acha que a reação deles vai ser como quando você se posicionar de acordo com a piedade que as Escrituras exigem? Como você acha que esse mundo caído vai se posicionar quando você apresentar o que o autêntico Evangelho diz a respeito da vida que Deus tem idealizado para o ser humano? Com perseguição. Muitos crentes falham exatamente aqui. Com medo da perseguição, eles negociam. Eles minimizam a autenticidade do Evangelho. E como resultado disso, muitos estão substituindo o genuíno Evangelho por uma adulteração. Um Evangelho que de Evangelho não tem nada. Um Evangelho que nada mais é do que uma autoajuda. Algo que as pessoas chegam para saírem daquele culto se sentindo melhor. Então as pessoas precisam ser emocionadas. As pessoas vão à igreja para serem emocionadas e não para serem confrontadas nos seus pecados. Como resultado disso, multidões de pessoas têm se juntado ao redor de pastores que nada mais são do que coaches espirituais, que nada mais querem do que mídia, números, para que construam seus impérios. Mas essas multidões estão caminhando passos largos em direção à ruína e destruição eterna. Por quê? Porque estão comprometendo o Evangelho de Deus, por medo da perseguição. Ser um discípulo de Cristo, ao ser um discípulo de Cristo, você deve estar preparado para sofrer perseguição física. O segundo tipo de perseguição que o cristão deve suportar por amor a Cristo está no verso 11, e seriam insultos verbais. Olha o que ele diz: bem-aventurados são vocês quando por minha causa fizerem o quê? Os insultarem. E essa palavra aqui no original carrega o sentido de repreender severamente. Carrega uma ideia de zombar de alguém. É como lançar duras palavras, atitudes abusivas na direção de alguém com a intenção de causar dor. Seria o que nós chamaríamos hoje em dia de bullying, sabe? Talvez você entenderia melhor colocando dessa forma. Aqui, irmãos, a ideia por trás dessa palavra é um sentido de atos de escárnio e de ridicularização. Então, ser um cidadão fiel, viver piedosamente como um cidadão do reino de Deus, pode significar enfrentar palavras duras e insultos. Sabe por que nós podemos ter certeza disso? Porque até mesmo Jesus experimentou isso. Quando Jesus estava diante do Sinédrio, após a sua prisão, lá no jardim do Getsêmani, ele foi cuspido, ele foi espancado, ele foi insultado com palavras. E as pessoas diziam para ele: diga-nos, ó Cristo, quem te bateu? Lembra disso? Debochavam de Jesus. Quando ele estava condenado à crucificação, estava sendo condenado à crucificação por Pilatos, Jesus também foi espancado
cuspido, ridicularizado pelos soldados. A fidelidade a Cristo pode até custar a você amigos e familiares. Quando você decide ser fiel a Cristo, talvez sua esposa, seu marido, seus filhos, eles podem virar as costas para você, porque eles querem viver de um modo perverso. Porque eles não querem se submeter à autoridade de Deus. Nós precisamos estar preparados para isso. A fidelidade a Cristo sempre custará algo caro. Quantas vezes ao exortar alguém, como pastor, eu experimentei isso? A gente chega para exortar alguém em amor, e a pessoa faz o quê? Vira as costas. A palavra de Deus nos diz: repreenda o sábio, e ele se tornará mais sábio. Repreenda o tolo, e o que ele faz? Ele se torna teu inimigo. É triste vermos pessoas rejeitando a palavra de Deus. É triste vermos as pessoas, nos nossos dias, vivendo vidas ímpias. É triste vermos crentes ou supostamente crentes que têm uma visão secularizada de cristianismo, que querem viver um cristianismo fora daquilo que é apresentado nas Escrituras. E quando nós chegamos para essas pessoas e dizemos: olha o que a Bíblia diz, essas pessoas se afastam da gente, essas pessoas se afastam da Bíblia, essas pessoas se afastam de Deus, essas pessoas se afastam da igreja. Irmãos, muitas vezes, infelizmente, nós precisamos estar preparados para experimentarmos isso dentro das nossas casas. Porque nós vamos nos posicionar ao lado de Cristo, da verdade. E lá dentro haverá oposição. O apóstolo Paulo, ele compartilhou sobre como ele e os outros cristãos dos seus dias eram tratados no mundo daqueles dias. Olha o que ele diz em 1 Coríntios capítulo 4, verso 9. Olha como Paulo era tratado nos dias em que ele viveu ali entre os coríntios. Ele diz o seguinte: porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar. Claro que ele está sendo irônico aqui com os cristãos em Corinto, porque eles estavam vivendo uma vida tranquila. Eles estavam vivendo ali sem perseguição, sem dificuldade alguma. E Paulo está falando: então parece que Deus é fiel com vocês e não tem sido fiel para conosco. Parece que Deus tem nos colocado em último lugar. Ele fala como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo. Olha como era a vida de Paulo. Paulo vivia como se ele estivesse sendo apresentado como um espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Alguns, em Corinto, valorizavam sua posição perante o mundo mais do que sua posição perante Deus. Eles estavam mais preocupados em ficar bem na fita com o mundo do que serem bem-quistos diante de Deus. Jovem, cuidado, adolescente, cuidado. Porque na escola você será muito tentado a ficar bem na fita com todos os amigos. Mas isso vai comprometer o seu testemunho com Cristo. E você prefere ficar bem diante de quem? Você prefere se posicionar ao lado da justiça ou se deixar comprometer? Deus não nos chama a buscar o reconhecimento do mundo. Em nenhum lugar nas Escrituras isso está presente. O apóstolo Paulo, ele não usou as suas credenciais humanas, e olha que ele tinha muitas, para atrair as multidões. Suas credenciais eram impressionantes, mas ele considerou tudo como perda por amor a Cristo. Ele não queria usar métodos humanos, ele não queria usar a retórica, ele não queria usar a eloquência que certamente ele tinha para alcançar propósitos espirituais. Paulo, ele se vangloriava, mas ele diz que ele se vangloriava na fraqueza. E ele se concentrou em uma única e exclusiva atividade: pregar a Cristo. E este crucificado. E para fazer isso,
ele não confiava na sabedoria humana. Ele valorizava o poder de Deus e não as coisas do mundo. Nós vivemos em uma época, irmãos, em que a igreja muitas vezes glorifica a sabedoria humana. Os bonzões estão lá fora. Os intelectuais estão lá fora. Quem de fato é merecedor de ser seguido, está lá fora. Está no Twitter, está no TikTok, dá até coceira quando eu falo essa palavra. Está lá, nessas mídias. Não está aqui. O que você deve seguir não está em mídia social. Está na palavra. Está nas escrituras. A igreja tem comprometido a sua fidelidade a Cristo. E por causa disso não tem sofrido muitas vezes essas perseguições por meio da fala. Em terceiro lugar, irmãos, então nós já vimos que Jesus nos adverte que os cristãos piedosos devem estar preparados para serem perseguidos, devem estar preparados para serem insultados, e em terceiro lugar, os cristãos devem estar preparados para suportar acusações falsas por amor a Cristo. Olha o que ele diz no verso 11. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e perseguirem, e o quê? Mentindo, disserem todo mal contra vocês. Quando nós somos fiéis a Cristo, é provável que nós enfrentaremos oposições e críticas, muitas dessas falsas e caluniosas. As pessoas podem dizer coisas falsas e para nos prejudicar. Muitas vezes coisas que nunca foram ditas por nós. A gente está ensinando, a gente está pregando, a gente não disse, mas a pessoa fala, você quis dizer. Não, não disse. Não, eu entendi isso. Bom, eu não disse. Tem sido assim desde a época de Cristo. Jesus enfrentou esse mesmo tipo de acusação falsa. As pessoas estavam sempre o atacando e distorcendo aquilo que ele estava falando, sempre tentando pegá-lo de alguma forma. Agora, se até ele foi alvo desse tipo de coisa, você acha que será diferente com seus seguidores? Você acha que vai ser diferente com a gente? Você acha que as pessoas não vão tentar distorcer o que nós estamos dizendo? Você acha que não? Como eu disse, infelizmente isso pode acontecer até com pessoas próximas. A gente está falando a verdade da palavra e a pessoa está distorcendo aquilo para nos colocar numa situação complicada. Como eu disse, as críticas elas podem vir de todas as direções. Por exemplo, em Mateus capítulo 11, versículo 19, alguns críticos de Jesus diziam que ele era glutão e amigo de pecadores. Por que eles disseram isso dele? Porque ele estava comendo na casa de pessoas incrédulas. Fariseus, muitas vezes, pessoas que não eram benquistas diante da sociedade. E ele estava ali buscando evangelizá-las. E essas pessoas, ao invés de ver que ele veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos, ao invés de se juntar a ele na campanha de evangelização, o que essas pessoas faziam? Falar. E como o povo gosta de falar. Mas gosta de fazer? Não. As difamações pelas costas, elas infelizmente podem e estarão presentes nas vidas daqueles que decidem ser fiéis a Cristo. É como você está ali na escola, na faculdade ou no trabalho, e você está ali se relacionando tal, e quando você sai, você ouve talvez alguém dizer, ó, tá vendo aquele ali, ó? É beato. É beata. É meio estranho. Aquele povo ali, ó, o povo daquele. É tudo meio estranho. Ó, não se junta não, que você vai ficar meio estranho também. E as pessoas começam a te atacar. As pessoas começam a falar coisas que não são verdadeiras, assim como fizeram com Cristo, simplesmente porque você tem buscado viver uma vida piedosa. A difamação pelas costas, como eu disse, ela é pior, porque ela não dá nem chance para você se defender. Ela pode se espalhar, prejudicar a nossa reputação, antes mesmo que nós saibamos que aquilo está acontecendo. No entanto, nós devemos nos lembrar que, se enfrentarmos difamação por amor a Cristo, nós seremos mais do que felizes. Nós seremos bem-aventurados.
E essa é uma prova da nossa ligação com Ele. O apóstolo Pedro, ele nos encoraja a não ficarmos surpresos com o sofrimento, mas nos alegrarmos por compartilharmos os sofrimentos de Cristo. Se nós sofremos por ser cristãos, nós devemos glorificar a Deus nesse nome. Sofrer por fazer o que é certo é a melhor coisa que nós podemos enfrentar nessa terra. Quando enfrentamos ódio, difamação, aflições, por sermos cristãos, isso não é, na verdade, contra nós pessoalmente, mas simplesmente as pessoas se levantando contra Cristo, que vive através de nós. Jesus alertou que o mundo nos odiaria, assim como odiou a Ele. Mas nós devemos nos regozijar por compartilharmos desse sofrimento. A história nos mostra que muitos seguidores de Cristo enfrentaram a perseguição por causa da fidelidade. Só olhar para a vida dos apóstolos, como eles morreram. Pedro e Paulo, por exemplo, tiveram mortes tranquilas? Paulo morreu decapitado. Pedro foi crucificado. E diz a tradição que ele não se considerou digno de morrer no mesmo tipo de morte que Cristo, então ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Por que você acha que as pessoas fizeram isso com os apóstolos? Porque o estilo de vida piedoso dos apóstolos incomodava o mundo. E como resultado desse incômodo, o que eles começaram a fazer? Calúnias, difamações. Desde o início da igreja, os cristãos sempre foram caluniados. Sabe o que eles foram capazes de dizer? Que os cristãos eram canibais. Sabe por quê? Porque na ceia do Senhor, eles comiam da carne e bebiam do sangue. Agora nós sabemos que aquilo é o quê? Um símbolo do corpo e do sangue de Cristo. Mas a calúnia vem para quê? Para destruir a reputação. Os cristãos foram acusados muitas vezes de incesto. Porque dentro da igreja eles se chamam de irmãos e irmãs e casam-se entre si. Então é incesto. Tudo isso é o quê? Calúnia. Nossa fidelidade a Cristo sempre vai incomodar o mundo caído. Se Jesus enfrentou, se os discípulos enfrentaram, se os cristãos da história da igreja primitiva enfrentaram, você acha que vai ser diferente conosco? Mas é importante nós lembrarmos de uma coisa. Quando nós enfrentamos dificuldades neste mundo por causa da nossa fé, nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. E Ele compartilha desse sofrimento conosco. Nossa fidelidade a Ele é mais valiosa do que qualquer opinião que o mundo possa ter conosco. Uma vez eu ouvi uma frase num dos momentos difíceis da minha vida, que dizia assim: cuide do seu relacionamento com Deus, e Deus cuidará da sua reputação. Desde então isso para mim foi libertador. Simplesmente não me importar com o que qualquer pessoa possa estar dizendo ou pensando sobre mim. É fácil? Não. É uma luta constante. Mas é libertador fazer isso e tenho feito desde então. Tenho buscado zelar pelo meu relacionamento diante de Deus, certo de que Ele cuida da minha reputação melhor do que eu poderia fazer. Essa frase tem sido um encorajamento para lidar, muitas vezes, com falsas acusações e perseguições que surgem pelo caminho. Então nós vimos, irmãos, o primeiro aspecto, que é o aspecto da perseguição. Em segundo lugar, vamos falar sobre a promessa contida nessa bem-aventurança. E esses dois pontos são bem mais rápidos. A promessa contida nessa bem-aventurança. Em segundo lugar, e apesar do custo, quando nós seguimos a Jesus com fidelidade, nós ganhamos algo muito maior. Qual é? O que é? Olha o que diz o verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Por quê? Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Os cidadãos
do reino dos céus são esses perseguidos. E o que os perseguidos ganham então? Cidadania celestial. Paulo também disse isso em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 5 a 7. Ele diz assim: isso é sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. E ele fala no verso 6, pois de fato é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados, o quê? Alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. O que ele diz aqui? Você está sendo perseguido hoje, mas no futuro você vai receber o quê? Alívio. E essas pessoas que estão sendo hoje perseguidores, o próprio Deus se levantará para o acerto de contas, para o dia do ajuste. Ele promete dar alívio aos aflitos quando o Senhor Jesus voltar. E as bênçãos do reino têm 3 aspectos aqui, presente, passado e futuro. Em primeiro lugar, nós temos a promessa de bênçãos no presente. É o que ele diz para nós. E pessoas importantes na Bíblia experimentaram isso. Por exemplo, José passou por problemas e dificuldades e perseguição nessa vida? Sem dúvida. Mas no final das contas, ele foi colocado como líder no Egito. Então, valeu a pena? Você acha que valeu a pena para ele ou não? Daniel passou por desafios terríveis por causa da sua fé. Ele foi até mesmo jogado na cova dos leões por causa da fé que ele tinha diante de Deus. Mas Deus o protegeu. E Deus o colocou também numa posição importante sob o reino de Dário. Nossa recompensa como crentes talvez não vai ser como a de José, como a de Daniel. No entanto, nós podemos ter a certeza que Deus nos presenteia com conforto, com força, com alegria na nossa jornada com Ele aqui nessa terra. Ele nos assegura que os nossos esforços e sacrifícios para Ele têm significado e não são em vão. Em segundo lugar, nós temos a promessa de bênção no futuro. Bênção presente, bênção no futuro. Quando Cristo estabelecer o seu reino milenar nessa terra, nós governaremos junto com eles. Fala, pastor, eu vou ser político um dia? É mais ou menos. Olha o que Apocalipse capítulo 20, versículo 4 diz. Apocalipse 24 diz o seguinte: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus. Essas pessoas foram mortas, decapitadas, por quê? Porque foram fiéis a Cristo. E elas estavam sentadas aonde? Nos tronos, que estavam fazendo o quê? Julgando as nações. Continuando, ele diz: estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa, na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha a promessa que nós temos aqui. Promessa de bênção futura. Suporte à perseguição. E em terceiro, nós temos promessa de bênção na eternidade. O resultado de uma vida fiel está escrito aqui, falando que nós seremos, então, cidadãos do reino dos céus. E para finalizarmos nessa noite, então nós já vimos que o aspecto da perseguição, vimos também a promessa contida nessa bem-aventurança. Em terceiro e último lugar, vejamos qual deve ser a nossa reação. Como devemos reagir diante de um mundo hostil contra o cristianismo e o cristão. Olha o que diz o verso 12. Verso 12 do capítulo 5 de Mateus diz: alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Qual deve ser a nossa reação, então? Nós devemos nos alegrar, nós devemos nos
Nós devemos nos exaltar, nós devemos estar exaltados. Jesus apresenta aqui, então, duas razões pela qual nós devemos nos alegrar, mesmo diante do sofrimento. Primeiro, ele diz que a nossa recompensa, ela está onde? No céu. E qual é o tamanho da nossa recompensa? Ela é grande, no verso 12. Porque é grande a sua recompensa no céu. Tiago, no capítulo 4, versículo 14, diz que a nossa vida aqui é o quê? Como um vapor, que logo se dissipa. O que ele quer dizer com isso? Que a nossa vida é passageira. Mas é triste que nessa vida passageira a gente está mais preocupado com o quê, muitas vezes? Com as coisas dessa terra, com as coisas desse mundo. E Jesus diz o quê? Que nós devemos nos preocupar em investir mais nas coisas desse mundo? Mas nas coisas celestiais. Tudo que nós fazemos pelo Senhor, incluindo suportar dificuldades por Ele, será recompensado grandemente. E Deus é capaz de nos dar recompensas que são não apenas eternas, mas também são imensas, superando as nossas expectativas. Eu não tenho dúvida que quando nós chegarmos diante de Deus, nós seremos surpreendidos. O tamanho das bênçãos que nos aguardam lá. Se a gente só tivesse um tempinho para parar para pensar e nos desligássemos das coisas deste mundo, a gente ia mudar a nossa maneira de viver. A gente ia mudar a nossa conduta. A gente ia realinhar os nossos corações. Em segundo lugar, nós devemos nos alegrar, porque estamos em boa companhia. Então nós devemos nos alegrar porque a nossa recompensa no céu é enorme. E em segundo lugar, nós devemos nos alegrar porque estamos em boa companhia. Na companhia de quem? Olha o que diz o verso 12. Pois assim perseguiram quem? Os profetas que vieram antes de vocês. Jesus está nos comparando aqui com quem? Com a perseguição que os profetas do passado enfrentaram. Quando nós sofremos por amor a Cristo, nós somos colocados na mesma categoria que os profetas. Isso é bênção ou não é? Sem dúvida. A nossa atitude, nosso comportamento, mesmo que sofreremos, nós devemos nos regozijar, porque estamos sofrendo assim como os grandes que Deus usou no passado sofreram. Então, irmãos, nossa certeza de salvação, como eu disse, não vem apenas de uma decisão do passado, mas também da vida justa que vivemos, mesmo que isso nos traga sofrimento. O mundo que vivemos não aceita a vida justa dos cidadãos do reino. Nossa atitude de humildade, o arrependimento, a misericórdia, a busca pela justiça, pode ser mal compreendida pelo mundo. Pode ser até mesmo rejeitada. E como resultado disso, você pode ser perseguido, caluniado, difamado e sofrer, porque você é um cristão. Mas tenha bom ânimo. Porque quando nós enfrentamos perseguições pela nossa fé, por causa da nossa fé, nós não estamos sozinhos. Nós estaremos unidos aos profetas e todos aqueles que viveram piedosamente e sofreram e morreram, mas que deixaram um legado de fé. Nós não devemos temer as reações do mundo, dos nossos colegas de trabalho, dos nossos vizinhos, dos nossos familiares, porque a nossa recompensa é celestial. E estamos na companhia dos justos. Isso deve nos sustentar. E mesmo diante do sofrimento e da perseguição, nós seremos bem-aventurados. Mais do que felizes. Mesmo diante do sofrimento e da perseguição. Que Deus abençoe a sua palavra nessa noite. Vamos orar? Nosso Deus, agradecemos ao Senhor pela tua palavra e pelo desafio que ela nos traz. Nós não temos dúvida, irmãos, que se nós não estamos sentindo a perseguição nos nossos dias, se o mundo não tem se levantado contra nós, muito provavelmente é porque não temos vivido de forma piedosa.
Eu rogo ao Senhor, ó Deus, de que se nós tivermos pessoas aqui que têm comprometido o testemunho do Senhor e não têm se posicionado diante da Tua palavra, que o Senhor possa trabalhar em seus corações para que possam mudar a sua maneira de viver e a sua conduta. Eu rogo ao Senhor, ó Deus, que se nós tivermos pessoas aqui que não têm experimentado a perseguição por causa da justiça, porque de fato nunca se arrependeram dos seus pecados, nunca depositaram sua fé em Jesus, que elas possam entender que ao se tornarem amigas do mundo, elas se fazem inimigas contra Deus. Eu rogo a Ti, ó Deus, para que nessa noite o Teu Santo Espírito possa trabalhar em seus corações, convencendo-as do pecado, da justiça e do juízo, e da necessidade que elas têm de arrependerem-se dos seus pecados e clamar pela salvação. Agradecemos porque o Senhor nos deu o privilégio de estudarmos cada uma dessas bem-aventuranças. E que essas palavras possam ser poderosas na nossa vida, nos transformando à imagem do seu Senhor Jesus Cristo. E rogamos ao Senhor que possa continuar iluminando os nossos passos à medida que prosseguimos no nosso estudo nesse sermão. Porque é em nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém.